Espero que tu não esqueça nada que eu achei. Fala pessoal, tô começando a live aqui, né? Esperar um minutinho para todo mundo entrar. Tô cronometrando um minutinho no relógio para que dê tempo da galera acessar, dar o feedback de como é que estão as coisas. E essa live aqui ela vai se prestar para a gente trocar uma ideia, dizer o que aconteceu essa semana sobre o PSL. Então seja bem-vindo aí, Renan, Ricardo Carvalho, para os comentários. Bom. Sandra Pereira, Wagner Costa de Pariqueraçu. Um abraço aí para todo mundo do Paraná, ali estava pedindo, deputada. Dori Edson Forte, estamos juntos. Celso Moraes. Já vai dar um minuto que eu cronometrei. Pois é, pessoal, lamentavelmente a gente está tendo que passar por tudo isso, mas também, por um lado, né, é positivo que as máscaras estão caindo e a gente está vendo quem é quem. Quem é que pela frente fala que tem discurso Bolsonaro e por trás está fazendo outras coisas, né? Então preparei aqui uma ordem cronológica do que as coisas, como é que as coisas aconteceram essa semana, para tentar explicar para você que não está entendendo tão bem o que está acontecendo com o PSL. Perfeito? No começo da semana, teve aquele vídeo, né, do presidente Jair Bolsonaro falando para um garoto na saída do Palácio do Alvorada, falou no ouvido dele, mas todo mundo escutou, a questão lá do esquece o PSL, o rapaz falando do presidente do partido, Bivar, e depois daquilo começaram a se suceder alguns ruídos. O presidente Bolsonaro já estava pedindo transparência nas contas do partido, uma maior transparência para dar ciência sobre as contas do PSL, e durante a semana isso teve uma das repercussões principais foi terça-feira, quando o líder do PSL na Câmara dos Deputados, o delegado Valdir, orientou por obstruir a votação da medida provisória 886. Por que isso aí foi tão grave? É pelo seguinte, a medida provisória 886, ela não tem nada a ver com a relação delegado Valdir e presidente da República. Mas, devido aos ruídos, o delegado Valdir levou para dentro do plenário essa questão e obstruiu uma pauta do governo, uma pauta do Brasil, que não tem nada a ver com a questão delegado Valdir, presidente Jair Bolsonaro pedindo mais transparência. Se o delegado Valdir tivesse tido sucesso nessa obstrução, a MP iria caducar. Não haveria tempo suficiente para o Senado Federal apreciar essa MP. Então isso daí é o bizarro. É uma das coisas assim, que não pode acontecer de jeito nenhum. Ela demonstra uma total imaturidade na liderança do delegado Valdir, que eu apoiei lá no começo do ano. Para você que não lembra, no final de 2018, quem era o líder do partido era eu. E eu passei a liderança do delegado Valdir, que depois, por aclamação, passou a ser o líder do PSL. Exatamente por quê? Porque eu não queria isso para mim. E naquele tempo não tinha nada dito sobre Credem, tá? Naquele tempo não tinha nenhuma articulação, nem nada sendo feito para eu ser presidente da Credem. Não queria ser líder, delegado Valdir passou a ser líder. Decepcionou orientando a obstrução. O que o governo fez? Pensou, olha, os próprios deputados, nós que somos mais, digamos assim, estão dizendo a aula bolsonarista dentro do PSL, nós nos reunimos e falamos, olha, desse jeito não dá para você ter uma liderança. E então um outro nome de outro deputado, que não eu, se apresentou para tentar ser líder do partido. Só que, nesse momento, nessa reunião, 2 deputados não concordaram com esse nome. E aí então surgiu o meu nome. Comigo, na liderança, todos concordavam que a liderança estaria em boas mãos. O próprio presidente Jair Bolsonaro, ele não queria que eu fosse líder. Eu também não queria. Mas, diante desses fatos, né, eu não vou me acovardar. E, vendo um líder do PSL, que é o partido do presidente, orientando contra a presidência da República, não sou eu que vou ficar de braços cruzados, né? Então nos apresentamos, começamos
a correr atrás de uma lista para você ter as assinaturas necessárias para você ser líder. Você precisa da maioria do partido e protocolar na mesa da Câmara para você ser líder. O presidente Bolsonaro, que é do PSL, então não me venha com esse papinho, essa gargantinha aí falando, ai, o presidente interferindo nada. Ele está fazendo um projeto para o Brasil e o partido dele dentro da Câmara está indo contra o presidente. Porra, tu acha o quê? Que ele tem que fazer o quê? Que ele tem que ficar, não vou interferir? Qual vai ser a próxima medida provisória que a gente vai mandar que o PSL vai obstruir? Será que vai obstruir a questão da reforma tributária? Será que vai obstruir a MP da liberdade estudantil? A gente não pode ficar a esse sabor, a essa quase bipolariedade de uma pessoa para colocar adiante as pautas do país. É só isso. E também a transparência, né? Que o presidente Bolsonaro já está exigindo do PSL, porque está tomando muita pancada com relação, principalmente à questão de candidaturas laranjas. Mas enfim, beleza? Quarta-feira de tarde, corremos atrás de assinaturas, conseguimos as assinaturas quarta-feira, protocolamos as assinaturas. Se você viu a coletiva de imprensa que eu fiz, junto com alguns outros parlamentares ao meu lado, eu adotei um tom conciliador, um tom moderado, um tom suave, para tentar botar panos quentes nas coisas. Mas não adiantou. Senhora Joyce Hasselmann, líder do governo, contrariando uma ordem do presidente da República, do partido do presidente, o que ela fez? Começou a correr atrás de assinaturas. Porque para ela, o delegado Valdir está certo e o presidente da República, Jair Bolsonaro, está errado. Existe alguma possibilidade de você confiar nessa pessoa? É óbvio que não. O que se faz numa situação dessa? Demite a pessoa da liderança do governo. Ela diz no Facebook, estou deixando a liderança do governo. Não está deixando nada, foi demitida a Joyce Hasselmann, cortada a cabeça, porque ela quebrou a confiança do presidente da República, porque ela estava agindo de maneira contrária ao presidente. Isso não é liderança de governo, isso é liderança da oposição. A quem serve? E eu fico me perguntando, por que as pessoas estão fazendo isso? Essa é a melhor pergunta. Por que elas estão fazendo isso? Estão tentando emplacar uma narrativa dizendo que o Bolsonaro quer beneficiar o filho. Que benefício que eu ganho entrando nesse atrito? Nenhum. Se vocês olharem os perfis, os twitters dos deputados Márcio Labre, Felipe Barros e alguns outros, eles estão falando, o Eduardo não queria ser líder. O Jair Bolsonaro disse que não gostaria que o Eduardo fosse líder. Mas o meu nome era o que mais angariava apoio. E nesse momento a gente precisa de apoio, precisa de assinatura para tirar o delegado Valdir, para tentar voltar a uma normalidade. O delegado Valdir, líder do PSL, o líder é quem indica as comissões. Ele retirou os deputados militares da comissão que analisa a reforma da Previdência dos militares. Ele retirou da CPMI, das fake news, os deputados mais atuantes, que eram Felipe Barros e Carolina Detoni. Essa CPMI que é perigosíssima, que tenta desgastar o governo e, se der, eles vão tentar até empurrar um impeachment no final. A quem está servindo o delegado Valdir? Por que os deputados que foram eleitos levantando a bandeira Bolsonaro estão servindo ao delegado Valdir e não ao presidente Bolsonaro, horas? Então, cuidado para você não cair nessa narrativa, porque o presidente não está tentando me beneficiar. Se ele quisesse me beneficiar, era só me manter líder ano passado. Eu recusei a liderança e apoiei o delegado Valdir para ser líder. Que interesse é esse? Não acredite nessa narrativa. Continuando aos fatos. Quarta-feira à noite, a senhora Joyce Hasselmann, coletando assinaturas, conseguiram as assinaturas, colocaram o delegado Valdir como líder novamente. O que aconteceu quinta-feira, no dia seguinte? Demitida, Joyce Hasselmann, né? Uma pessoa que diz que o presidente é que tem uma inteligência emocional menos 20. O que ela fez? Começou a adotar o discurso petista, falando que todo mundo sabe que o presidente tem milícia virtual, a milícia bolsonarista, alguns pagos, alguns não pagos, inteligência emocional menos 20, idade da porrada no presidente. Mas ela não conta a traição que ela fez na noite anterior. E ela está muito irritada, porque a liderança do governo são 30 cargos, e da noite para o dia ela perdeu esses 30 cargos. Na frente das câmeras ela vai dizer que está muito leve, né? Vocês viram o vídeo, né? Muito leve. Se tem uma coisa que ela não está, é leve. Pode ter certeza disso. Então, demonstra toda a sua imaturidade.
É lamentável ter que vir aqui falar com o público sobre isso tudo que está acontecendo. Mas se a gente não falar, eles vão tentar emplacar a narrativa de que eu estou querendo me dar bem para ser líder e etc. Pois bem, seguindo aqui, quinta-feira veio à tona os áudios da reunião da noite anterior, do grupo do delegado Valdir. E aí é que você cai para trás. Até mesmo nós que estamos acostumados há alguns anos com a política, a gente vive, né, num meio que não é, vamos dizer assim, dos mais salubres. Às vezes a gente se surpreende. A gente consegue cair para trás com as pessoas na intimidade, falando o que elas falaram, né? Alguns xingando o presidente, outros falando que foram tratados igual cachorros, que o presidente nunca os ouviu. Para deixar bem claro, pegando o foco pessoal de cada um dos deputados do PSL eleitos. Os deputados do PSL que foram eleitos, eles não eram da política. A esmagadora maioria, tirando um ou outro. Eu fui reeleito, o delegado Valdir foi reeleito, o Major Olímpio foi eleito senador, mas a esmagadora maioria dos deputados do PSL, 50 e poucos, vieram de fora. Eram pessoas que não eram conhecidas. Eram pessoas que, se você tivesse que apostar, normalmente ninguém apostaria que seriam eleitas. Como é que você vai dizer, né? Algumas delas, inclusive, tendo recorde, sendo os melhores votados dentro dos seus estados. Ora, será que não foi a onda Bolsonaro que passou e impulsionou todos eles? Essas pessoas estão ganhando, bruto, R$33 mil. Em torno de R$35 mil por mês de verba de gabinete. Mais em torno de R$100 mil para contratação de assessoria. O que mais essas pessoas querem? Essas pessoas que agora que falam que foram tratadas iguais cachorro, essas pessoas que falam que o presidente não os atende em nada, o que mais essas pessoas querem? Por que estão se irritando com o presidente Bolsonaro e apoiando o delegado Valdir? Exatamente. O que está em jogo, a gente sabe, e tem sido muito utilizado isso para angariar votos a favor do delegado Valdir, é a promessa de fundo partidário, é a garantia de legenda. E os deputados, eu vejo que alguns deles, eles têm a seguinte teoria, né? Que o que aconteceu em 2018 não se repetirá em 2022. Logo, eles precisam de fundo partidário, eles precisam de diretório do PSL, eles precisam de emendas ao orçamento, eles precisam que o presidente permita que eles indiquem cargos dentro, né, de estatais ou órgãos dos governos para agradar as suas bases, porque se não fizerem isso, eles não serão reeleitos. Repare, a missão número 1 dessa galera deixou de ser agradar ao seu eleitor, trabalhar para o seu público, e passou a ser o quê? Se reeleger. Quando você faz isso, você se torna um político padrão. Você passa a fazer o diabo para tentar se reeleger, tentar ficar no poder. Eu vi o presidente da República ser eleito sem nunca ter sido líder, vice-líder, presidente de comissão, uma relatoria de algum projeto importante, sequer suplente da CCJ. Não vai ser agora, né, que a gente vai deixar esse exemplo todo para trás, deixar essa inspiração para trás e começar a agir de maneira diferente. Seguindo, na quinta-feira vieram esses áudios da reunião do grupo do delegado Valdir à tona, né? Lamentáveis é pouco, né? É repugnante. Eu não sei qual palavra definir para isso, como se o presidente Jair Bolsonaro tivesse sido eleito por causa deles, e não o contrário, né? Eu vejo, e eu lamento muito aqui, por exemplo, a professora Daiane Pimentel e o marido dela, o Alberto Pimentel, nas redes sociais, em algumas páginas, como por exemplo, Jair Bolsonaro Bahia, adotando um discurso basicamente petista, falando que o Bolsonaro está botando a milícia virtual para perseguir gente, aí fala do PGR Aras, etc., e tentam criar a narrativa de que o Bolsonaro é igual o Lula, é igual o PT, só que de sinal trocado. O Bolsonaro não rouba bilhões, não rouba milhões nem nada, como fazia o PT. O PT roubava milhões
para garantir um plano de poder nível América Latina. Para mandar dinheiro, como vocês estão vendo nas delações, o senhor Santana fazendo a propaganda para a campanha do Maduro, do Chaves, a senhora Mônica Santana dizendo que recebia dinheiro em mala, Palocci passando dinheiro em caixa de uísque para o Lula, e assim por diante. Os ministros foram todos indicados através de critérios técnicos, sem tomar lá da cá. O que antigamente, uma parte dos ministros, aí é que começava a corrupção. Ora, a gente está há quase um ano sem ter nenhum escândalo, nada disso. Você tinha Porto de Maria em Cuba, hoje em dia você não tem mais isso, você tem negócio sendo feito com os Estados Unidos, abrindo mercado, falando com o Japão, assinando acordo internacional Mercosul-União Europeia. Eles ignoram tudo isso para tentar criar uma narrativa de que você tem que sentir vergonha de defender o Bolsonaro, que você não pode defender o certo. Se você defender o Bolsonaro o tempo inteiro, você é um petista de sinal contrário, você é um bolsominion. Não caia nessa ladainha. Bolsonaro ficou 30 anos no meio daquele meio promíscuo. Não foi para chegar agora, em menos de um ano, virar a chave. Então, pelo amor de Deus, cuidado com essas pegadinhas, né? A Joyce também, na mesma linha, falando de milícia virtual, inteligência negativa, menos 20, etc., começando agora a colocar em xeque as atitudes do presidente. Enfim, dá nojo, dá asco. Não são pessoas que colocam o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, não. O partido delas são elas próprias. Então é realmente de se enojar essas pessoas que estão fazendo isso, né? Uma parte do grupo que está apoiando o delegado Valdir, e agora eu vou dar o meu depoimento pessoal, tá, gente? O meu sentimento. Uma parte deles está meio confusa nesse jogo. Está sofrendo pressão por um lado, falando que vai cortar disso, vai cortar daquilo, não vai dar legenda, etc. E sofrendo pressão do outro lado, na internet principalmente, pedindo para assinar a lista onde eu me coloco para ser líder do partido. Então essas pessoas, elas ainda estão, alguns deputados de boa fé, ainda estão analisando o que está acontecendo, que não estão entendendo, já que não estão acostumados com esse meio político. Então existe uma possibilidade de que eles venham a assinar, não a lista do Eduardo, mas principalmente contra a liderança do delegado Valdir. A gente não pode ficar à mercê desse tipo de conduta e, além disso, indo contra o presidente, que nada mais fez do que pedir transparência nas contas do PSL. Não tem nada mais, nada menos do que isso. Então está dado o recado, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tudo isso que está acontecendo. Infelizmente, mais uma vez, né, eu cito isso tudo. Ah, não, esqueci de dizer o fato aqui. O Julian Lemos, nesse meio tempo, ele tentou... O Julian Lemos, nesse meio tempo, ele buscou apoio de algumas pessoas do governo para tentar se emplacar como líder do PSL. Então ele farejou uma oportunidade, quis dizer que, olha, nem Eduardo, nem Valdir, quem sabe eu vou conseguir aqui as assinaturas necessárias para ser líder do PSL. E aí é por isso que eu fiz também, né? Que eu fiz aquele post, que algumas pessoas estavam falando, meu Deus, mas para que isso e tal? Realmente não foi dos mais elegantes, depois eu acabei deletando, mas é para realmente, para matar na raiz, para não permitir que pessoas como essa venham a crescer. Por que ela não apoia o Bolsonaro? As pessoas sempre estão com mania de achar que são mais inteligentes que o presidente. Bolsonaro é um craque. Bolsonaro elegeu 50 pessoas que não eram conhecidas da população. Se elegeu presidente sem gastar R$1 milhão. Ficou 30 anos no meio da sacanagem política, sem se envolver em escândalo político. E estão falando que esse é o cara que não tem que ser ouvido, quem sabe sou eu que entrei agora? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos aprender a ter um pouquinho mais de lealdade, a seguir o que o cara fala, porque não adianta na frente das câmeras você falar que é Bolsonaro e depois virar as costas. E todos nós fomos importantes na eleição de Jair Bolsonaro. Absolutamente todos nós. E nenhum de nós o único e exclusivo responsável pela eleição dele. Estaremos muito mais felizes que outra pessoa tivesse com a presidência nas mãos. Mas ele foi o único que estava em condições de assumir, em condições de ser eleito,
e agora está aí. Prova disso é só você ver. Pega uma foto dele de alguns anos atrás e a foto dele como é que está agora. A vida estressante que é. Vive num regime que ele mesmo brinca, né, de semi-aberto. É da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Então é mais ou menos por aí. Mais alguma coisa? Só não, eu achei ótimo que esse áudio vazado, eles falam, porque o Bolsonaro não nos dá nada. O que mais essa gente quer? Essa gente foi eleita e que tá querendo o quê? Me dá nojo, nojo. Se vocês não ouviram o áudio, procurem esse áudio da reunião do PSL, que é nojento. Então é mais ou menos isso daí, pessoal. Ficam falando que os filhos ficam atrapalhando, mas na verdade, se alguém quiser puxar minha orelha, eu prefiro que o presidente o faça e não algumas outras pessoas. Perfeito? Um abraço, pessoal. Tamo junto. Fiquem com Deus. Calma aí.